E aí, como é que você tá? A pauta dessa última semana aí, né? Tanto das reflexões quanto daquilo que a gente tem compartilhado com algumas pessoas, é em torno da ideia de que nós somos a geração que nunca vai comer o bife. Que quando a gente era criança, a prioridade era o pai, e agora que a gente está crescendo e tendo filhos, a gente dá o melhor para os filhos, né? Então a nossa geração ficou sem. E essa é uma ideia que ela é quase cômica, né? Pensar nesses termos, mas ela ilustra muito bem um ponto, né? De que exatamente nós somos pessoas que estão vivendo uma transição de valores, uma transição na maneira que a cultura se organiza, né? E uma transição da maneira que os tempos são experimentados mesmo, né? E isso é muito interessante porque nós somos a ponte, né, entre uma geração que não consegue entender o que está vindo e uma geração que não consegue produzir sentido naquilo que passou. E por que isso acontece? Né? Isso é um sintoma de quê? Quando nós estávamos crescendo, nós fomos moldados para que a gente se encaixasse nas instituições. As instituições eram o máximo da nossa vida, né? Os nossos pais nos prepararam para as instituições, que era o trabalho, de certa forma a religião em alguns casos, a sociedade, o casamento, né? Nós fomos moldados para que nós pudéssemos nos encaixar. Alguns de nós talvez tenhamos recebido uma educação até um pouco mais dura, mais seca, assim, sem muito afeto, sem muitas expressões, né? Porque a gente estava sendo preparado para não ser mimado, para não ser estragado, como, né, os nossos pais diriam. E isso tudo numa preocupação de que nós nos adequássemos. Então, quem de nós que, enquanto estávamos crescendo, não ouviu questionamentos a respeito de aquilo que você faz com a sua aparência e tal, isso vai afetar a sua empregabilidade, né? Ah, você não pode ir numa entrevista de emprego com uma barba assim, com cabelo assim, com uma tatuagem assim, né? E, enfim, outras coisas tantas que dizem respeito a isso, a nossa forma de se adaptar às instituições, para que a gente pudesse ter um senso de adequação. Enquanto que as gerações que estão vindo, elas chegaram num mundo que está cheio de gente, e um mundo onde elas têm um acesso muito fácil a fazer isso que eu estou fazendo agora, que é se expressar a sua individualidade, a sua crença, seus gostos, aquilo que eu acho engraçado, aquilo que eu acho fofinho, né? Um pouco por conta da tecnologia da comunicação, da informação, né? Então, essa é uma geração que está crescendo com um foco no indivíduo, né? Antes nós nos adequávamos às instituições e agora se cresce com essa ideia do foco no indivíduo. Eu brinquei num treinamento essa semana, né, falando com alguns líderes, dizendo que eles conheciam o disco de vinil, né, o bolachão, nem que seja na casa da avó. E eles também têm Spotify no celular, mas nem o seu avô tem Spotify, né? A menos que seu avô seja muito para frentex, e nem essa geração mais nova conhece o bolachão, né? Nós estamos com um pé em cada uma desses tempos, né? Então nós vivemos essa era de adequação às instituições e nós enxergamos essa era do indivíduo, né? E isso gera muitos conflitos em ambientes de trabalho, gera conflitos, enfim, com várias coisas, né? Porque aí a gente foi ensinado a cortar algumas aparas da nossa individualidade, né? E aí a gente, quando começa a demonstrar demais, acaba se sentindo meio mal, porque parece que tá errado, parece que a gente está se arriscando, né? E como é que se lida com tudo isso, né? O contexto em que eu compartilhei isso essa semana era no sentido de que o caminho cada vez mais, né, para aqueles que lideram, para aqueles que estão em relacionamento com as outras pessoas, é mostrar para essas pessoas que são da era do indivíduo que elas podem pertencer a um todo. E hoje, né, culturalmente falando, a nossa geração, ela se sente mais realizada quando ela tem um senso de pertencimento, quando ela sente que ela pertence a algo que é maior do que ela. E como é que se faz isso? É justamente pegando aquela característica que muitas vezes resume essa individualidade
e mostrando que isso pode servir a um bem coletivo, né? Então, às vezes é a sua capacidade de articular e falar, de pensar, enfim, de ensinar. Outras vezes é a paciência, outras vezes é o seu grau de atenção com detalhe, outras vezes é, enfim, a sua organização, que cada um acaba tendo, né, um talento, uma habilidade, assim, que é natural, né, um pouco mais evidente do que a das outras pessoas, acaba gostando disso, acaba se aprimorando, e o caminho cada vez mais é identificar isso nas pessoas e direcionar isso a favor do coletivo, né, isso gera um senso de significado, que é algo que eu, né, já falei diversas vezes por aqui, aproxima do propósito, ajuda a lidar com os bloqueios e ajuda a se sentir um pouco mais pertencido, né? E aí você sente que você tem licença para expressar essa sua individualidade, né? Sem sofrer tanto assim com aquela angústia de, poxa, será que eu deveria estar aparecendo tanto assim? Será que eu deveria estar me projetando tanto assim? Com esse medo de estar inconformado, né? Então, a geração anterior, ela não se questiona quanto a isso, né? Ela não se questiona porque ela não vai colocar traços da sua individualidade. Tanto que a geração que passou é a geração que construiu todos os clichês, né? Para o pai se dar de presente sempre o mesmo cinto, o mesmo chinelo, né? Porque é aquela coisa assim, é uma figura que ele abraça, que ele representa, e ele é uma espécime, né? Ele é digamos assim, uma porção, né? Ele é uma amostra daquele todo que ele resolveu se encaixar. E a geração posterior à nossa é totalmente o contrário, né? Não, só eu sou assim, só eu sou desse jeito, só eu tenho esses gostos, essa é a minha playlist, esse é o meu jeito, né? E nós conseguimos conviver com os dois porque nós estamos inseridos nos dois. Então nós entendemos de onde nós estamos vindo, entendemos qual que é os próximos passos, né? Então talvez a gente caiba a nós esse fardo de articular essas duas eras em uma coisa que faz sentido, né? Porque as instituições elas precisam ser estáveis para que a gente sinta segurança. Eu preciso compreender as regras onde eu estou para que eu me sinta seguro. Ao mesmo tempo, eu quero ter a minha individualidade respeitada. E aí é pegar o que cada um tem de melhor e colocar a serviço de um todo, para gerar não independência, mas interdependência, né? Aquela autonomia que eu consigo experimentar e me satisfazer, porque eu sei o bastante, eu me identifico bastante com o todo para que eu seja interdependente, eu dependa dos outros, mas eu tenho essa autonomia porque eu represento o todo. Tamo junto, até depois do fim.